Lifestyle. O uso desse conceito está cada vez mais forte no design, como vimos nas últimas 3 feiras internacionais do setor. Essa palavra, que significa estilo de vida, sinteticamente significa que cada pessoa possui seu próprio individual estilo de vida, com que vive e habita neste mundo e o interpreta com a sua originalidade. Hoje pode ser compreendido como um modelo ao qual as pessoas associam esquemas de relação, comportamento e consumo. Assim, entendê-lo é parte do processo de desenvolvimento de produtos, do marketing e da forma como a empresa quer se relacionar com seu cliente. Não há mais mercado-alvo, cliente padrão, target. Hoje lidamos com grupos que observam e se apropriam de um lifestyle ou de outro, ou, caso de liberdade extrema, de todos ao mesmo tempo. O primeiro deles é o lifestyle neofolk medieval. Estamos observando o grande retorno do folk, que nasceu como estilo musical em 1960, a partir de um movimento difuso entre os Estados Unidos e o Canadá com Joni Mitchell e Bob Dylan. Ele ganhou força e influenciou a moda, trazendo elementos característicos como detalhes rústicos, juntamente com símbolos indígenas hippies que também definimos como estilo country. Atualmente, ele realiza um mix com um fascínio de peças exóticas de sabor gypsy, que na língua inglesa significa cigano, porém com grande influência do medievo ou Idade Média. Como característica visual, temos uma energia decorativa, plena de cores fortes e tons solares. Perfeitamente no tema desta tendência, tivemos os vestidos da última coleção de Valentino e Dolce Gabbana. No design, referimento a ele não falta, como mesas, consoles, cadeiras com arabescos e rendas sinuosas, como se fossem patchworks luxuosos. Nas imagens, vemos alguns ambientes em estilo neofolk medieval. Aqui as paredes devem decorar-se em cores alegres ou serem decoradas com objetos, quadros com referências exóticas, como vemos nesta sala de Patrícia Moroso, da Amoroso, que é uma grande fã desse estilo e que o leva ao design de seus produtos. Os tons alegres são imprescindíveis para que o estilo folk possa estar perfeitamente aplicado. E o uso de madeira, couro e materiais naturais podem ser uma ótima opção para criar um ambiente ainda mais acolhedor e referencial. Lifestyle ultrarromantismo. O desejo de feminilidade caracteriza o início do milênio na moda e encontra seu aspecto mais original na dinâmica de socialização e compartilhamento de gosto, atuando diretamente no interior de nossas casas. O retorno à decoração e inspiração românticos tem como tema de fundo o desejo de contar, por meio de objetos, muitas histórias. Uma das razões para este fenômeno encontra-se na mobilidade social e pessoal, o que favorece o encontro entre diferentes culturas e incentiva a pesquisa e desenvolvimento de novas linguagens comuns. Os objetos tornam-se, assim, arquétipos culturais que testemunham as origens ancestrais de todas as culturas, dando impulso para o desenvolvimento de uma antropologia no design. Por outro lado, a memória simbólica e evocativa requer muitos ícones do passado. Assim, a força magnética dos objetos se expressa através da mistura de ícones e sugestões vintage. Das últimas Fashion Weeks que cobrimos em Paris e Milano, vimos que as tendências dividiram-se em um mix de anos 70, que confirma novamente a força da tendência neofolk, com o romantismo, através de vestidos como a renda da vovó, túnicas extremamente bordadas, aliadas à nova feminilidade, com suas saias longas, aplicação de flores, muita malha confortável, vestidos de viajante do início do século passado e mix de tecidos estampados com muita fantasia. No ambiente doméstico, vemos lembranças do passado e o desejo de recuperar objetos e memórias de época. A distribuição da casa curte essa tendência, oferecendo ambientes que muitas vezes explicitamente lembram a estética vintage ou influência étnica e ainda provençal. Os ícones clássicos de feminilidade, como flores, borboletas, estampas de inspiração romântica, detalhes com lantejoulas e alguma pele, e a elegância formal aplicada nos objetos começam a definir um novo glamour também nos interiores. O retorno e acolhimento com força do papel de parede, dos móveis oníricos e da estética doce e suave, traduzida pelos tons pastel ou o chamado estilo Provence, são uma outra vertente. E como verificamos na última IMM Cologne Maison Objet, esse estilo cada vez mais se fortalece. Lifestyle Flashback 1900. A capacidade de renovar e dar vida aos antigos armazéns, celeiros e edifícios industriais contaminou o mundo do design de interiores, redescobrindo os acabamentos rústicos, como tijolo e iluminação inspirada na indústria. Antigos edifícios são reestruturados e modificados, destacando a sua origem industrial, situada quase sempre no início do século passado, momento no qual surgia o movimento Arts and Crafts de William Morris, que é, aliás, uma importante palavra-chave atual. Ele foi um grande artesão que repropôs um retorno às condições de vida e de trabalho de matriz medieval,
Sustentando que a arte decorativa, o design ainda não existia, desta época era muito mais democrática e bela. Na moda, esse estilo é chamado de Gothic Style ou ainda de moda obscura e usa apenas tintas fortes. O preto aqui é sua base e usa elementos emprestados da moda vitoriana, que é, aliás, uma de suas origens. O flashback 1900, além das cores básicas escuras, utiliza muitos elementos de metal, nos acessórios e, por que não, no próprio corpo. É muito forte, vai durar por muito tempo por ser um mood muito urbano e é utilizado inclusive na comunicação dos grandes trendsetters da moda, como podemos ver na última campanha de Balenciaga com Gisele Bündchen. Um dos drivers deste lifestyle, que alguns chamam também de estilo loft, é a artesania reaplicada nos ambientes industriais, resultando em um mood visual com metal e cores escuras, simbolizando o aspecto fabril, mas sempre em harmonia com tecidos rústicos, madeira e papel de parede de tradição inglesa principalmente. Este mood foi resgatado e tem crescido em importância, adequando-se às novas condições do mundo e do mercado. No design interiores, notamos as colunas em tijolos, as janelas basculantes, tubos e fios à vista, com pavimentos em cimento ou cobertos de madeira rústica para tornar mais aconchegante e quente. O mobiliário é essencial, preferencialmente com parafusos e junções à mostra. Tudo deve manter o aspecto de usado e aqui as lâmpadas e engrenagens têm enorme poder visual, sendo geralmente suspensas através de fios longos ou correntes. A tonalidade sempre é neutra, com um look retrô, mas funcional. Lifestyle Jungle Pop. Pode ter sido a vontade de fuga para lugares exóticos tropicais, e aqui certamente a Copa do Mundo brasileira influenciou, que aumentou o volume de folhas, palmas, flores e frutas replicadas de forma geométrica em cores ácidas, com vibrações ópticas. Tudo isso quase sempre dentro de estampas exóticas, seguindo os passos do artista francês Henri Rousseau. O mood potencializa os tons de verde da Terra, sempre através de uma atmosfera relacionada com a Califórnia, América do Sul, referindo-se sempre ao oceano e à floresta tropical. Com a bela folha de bananeira ou ainda costela de Adão explícitas ou em chave pop, as estampas e chamadas visuais tropicais começaram a se tornar onipresentes a partir do momento em que Lady Gaga utilizou estes motivos em seu apartamento de Nova York em 2012. Pouco a pouco virou uma grande febre, atingindo em cheio a moda. Tanto é que de lá para cá, em todas as Fashion Weeks, dezenas de players as utilizam como referência ou inspiração. Vimos agora na Fashion Week de Milano este mood com Marni, Squared e Cavalli, apenas para citar os mais conhecidos. É interessante notar que, assim como o estilo anterior, ele também está sendo utilizado como pano de fundo na comunicação dos trendsetters da moda, como verificamos nesta última bela campanha de Hermès. O interior do lifestyle jungle pop requer cores da natureza, estampas animalier ou botânicas, muita madeira e couro e uma boa dose de histórias para contar. Aqui vemos o padrão que Hermès lançou durante o último Foire Salon em Milão, que chama-se Jardim d'Osier, potencializando a tendência sempre na utilização de papel de parede, nuances luxuosas, texturas sempre naturais e esplêndidas cores.